Vamos supor que eu esteja lendo ou fazendo uma técnica, minha mente vai me levar para um outro lugar. O que eu posso fazer para não perder o foco? Eu estou aqui e algo veio, do nada. Existe algum gatilho agora, que talvez seja esse, de me alinhar, né? Eu chamo o termo alinhar. O que eu posso fazer para continuar, para não perder o foco? Eu uso uma técnica que é o rádio. Eu imagino, e muitas vezes até faço esse movimento com os meus dedos, Muito bom. o botão de rádio, tá? Então, quando eu quero sintonizar, eu posso sintonizar um outro pensamento, ou eu posso sintonizar que eu estou abaixando o volume. Então, se é um pensamento tóxico, eu abaixo aquele volume. Pode ser que ele volte? Pode, abaixa de novo. Abaixa de novo, abaixa de novo. Porque a grande pergunta é sempre aquela, né, Ilane, que você faz também o tempo todo. É você quem domina a tua mente ou é a tua mente quem manda em você? Ou você muda de sintonia, você automaticamente... Então, agora a mente ela é persistente, ela vai mandar de novo aquele insight. Você abaixa de novo até que ela cessa. Nas minhas técnicas de reprogramação mental, eu faço de levantar o volume, ou seja, levanta o volume do teu sonho. E realmente, a hora que tu falou, nossa, é isso, mas eu nunca associei com esse gatilho de eliminar, né, a distração. Eu nunca tinha associado com isso. Muito bom. Eu uso ela para aumentar e diminuir a intensidade do sonho. Agora eu tenho uma pergunta de algo que eu sofri e eu quero ver se tem alguma relação. Afinal de contas, eu tô aqui aproveitando uma consulta particular com um especialista, então eu tô me aproveitando. Quando eu comecei a estudar tudo isso, que eu queria sair daquela situação, eu estudei muito. Muito. Tipo, 48 horas, 24 horas, incessantemente, sem parar. E aquilo começou a me adoecer. Foi o que os seus alunos falam. Eu não aguentava mais, eu chorava, era um peso. Só que eu sentia que eu não era inteligente, que eu não sabia, que eu tinha que aprender. Aí teve um dia, Rê, já contei essa história muitas vezes, por isso que eu falei, eu decodifiquei sozinha. Estudar passou a ser dor. Eu fiz os meus filhos dormir, eram umas 2 da manhã, eu estava muito cansada. Quando eu pensei, eu não tenho escolha de dormir. E preciso levantar e estudar. Porque estudar para mim era decodificar o ensino. Eu tinha que entender o que estava acontecendo com a minha vida, o que eu havia feito com a minha vida. E naquele momento que porque assim, ó, como eu morava sozinha com as crianças, eu precisava fazer eles dormir. E eu estava tão cansada que eu dormia junto. Só que eu não tinha escolha de continuar dormindo. Eu tinha que levantar e limpar a casa, estudar. Eu não tinha opção de dormir. E naquela hora que eu estava deitada com eles, que eu acordei umas 2 da manhã, e que eu tinha que voltar a estudar, eu comecei a chorar muito, eu falei, chega, eu não vou mais estudar. Eu associei com escassez, eu falei, meu Deus, eu ensino a escassez, cria escassez, isso aqui é dor, tá criando dor, eu não tô aprendendo nada. Eu associei com o meu estudo. Eu não estava aprendendo mais teoricamente, estava sendo dolorido, estava sendo difícil, eu estava chorando, eu estava angustiada. Mas aí o que eu fiz? Eu soltei. Eu fiquei com tanta raiva, digamos assim, com tanta dor, que eu parei de estudar nos próximos dias. E você vai entender. Passei uns 2, 3 dias, assim, de tão chateada que eu fiquei brigando com Deus. Eu ainda era vítima, né? Por que é que eu tenho que estudar tanto? E os outros são inteligentes. E eu tenho que estudar desse jeito para saber algo. Só que esses 3, 4 dias que eu fiquei sem estudar, eu comecei a ficar muito inteligente. E aí, depois, eu associei o seguinte. Eu quero com que você me diga se a minha associação está certa. O fato de eu estudar, o meu cérebro não... Eu só enchendo, estava tudo a nível informação. E eu acho que quando eu relaxei, tudo aquilo começou a virar frases, conteúdo. E eu começava a formular frases incríveis. Eu pensava assim comigo mesmo, nossa, onde é que eu aprendi isso? E aí, ao longo dos dias, eu fui entendendo, com base em vários estudos, o que havia acontecido. E talvez a minha pergunta seja... Tem pessoas que estudam, sei lá, 10 horas por dia. Minha pergunta é, adianta ficar estudando? Ou qual a forma certa de estudar? E se isso que eu falei de estudar com dor, com chateada, com 1 milhão de coisas, eu não aprendia nada e de repente começou a fazer sentido? Fala um pouquinho sobre isso, tem nexo que eu estou falando. Faz todo sentido e você é uma heroína mesmo, tá? Você entrou numa seara de concurseiros mesmo, que de forma incansável, tá?
Agora, você fez o ponto certo, tá? Que era abastecer a memória com o máximo de conteúdo que você podia. Você tinha uma pressa, você tinha uma urgência. O que estava muitas vezes causando sofrimento não era o ato de estudar em si. Era, Não, era era a urgência, escassez. É, era a urgência que você tinha em resolver um problema, tá? exato. Porém, o seu processo foi perfeito. Tá? Você saturou a tua bagagem mental e criou estímulos elétricos e reações químicas. No momento em que você descansou, Elaine, o teu cérebro, que é uma máquina de fazer associações, tá? O cérebro começou um processo chamado consolidação de memória. Ele começou a consolidar tudo aquilo. Então, ele começou a gravar aquilo em memórias de longo prazo e começou a fazer as conexões do que você Claro, eu não aprendeu tinha na memórias de infância. longo prazo. Porque eu Isso, sentia assim, ó, meu Deus, eu estudei tanto. Eu pensava assim, ó, o que eu aprendi dessa apostila aqui? Nada. Claro, porque não estava de longo prazo nada. Verdade. exatamente. Então, o que acontece no final do momento que você descansa, você começa a fazer essa consolidação. Por isso que o grande segredo aí, outro pulo do gato aí para o pessoal, é que no momento em que você está estudando, tente fazer aquilo com prazer e com concentração. Não se preocupe se aquilo vai ficar na memória ou não. Tá? Desde que você dê esse tempo depois para que haja consolidação. Claro que eu não recomendo que ninguém vire à noite, né? Deixe de dormir, perca a qualidade de vida, mas você pode passar o dia inteiro saturando a sua memória, mas depois que você dorme bem, que você relaxa, as coisas começam a acontecer. É igual quando você dá uma palestra, você às vezes diz uma frase na palestra que a pessoa na hora ela não pega, mas 5 dias depois Ah, aquilo faz lembrou. sentido, porque houve uma associação com aquele conhecimento. Então, deixa eu te perguntar assim, ó, eu fiz da maneira errada, é claro, né, digamos assim, embora... mas a minha pergunta, então, nesse momento, você que é especialista, que dá treinamentos de memória, que escreveu vários livros, qual então a dica ou as dicas para nós estudarmos todos esses conteúdos, o meu, o teu curso, de forma realmente que vai entrar para sabedoria, no meu termo, que é a memória de longo prazo, virou sabedoria o ensinamento. Qual seria a forma correta de ler, de estudar? Existe um tempo de horas por dia, meu estado, minha organização, sei lá, me dá aí para nós algumas dicas. O ideal para que você tenha um estado de aprendizagem, tá? O segredo da concentração no estudo está naquilo que você faz antes do estudo. É muito importante que o pessoal tenha isso em mente. O que eu faço antes do estudo, Renato? Você prepara o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente externo é muito fácil de preparar, tá? Se você entender que as causas das distrações muitas vezes são as interrupções, no estudo é isso, tá, Elaine? É o barulho do celular, é o barulho do trânsito, é alguém que te chama. Então, se a causa é a interrupção em si, já que nós demonstramos aqui que a concentração existe no momento em que você escolhe se concentrar no dedão do seu pé direito, a concentração existe. Então, espera um pouquinho. Por que eu não estou conseguindo me concentrar? Porque eu preciso preparar o ambiente externo primeiro, ou seja, de uma forma que eu evite as interrupções. E aí, quando eu quero estudar, quando eu quero ler, quando eu quero escrever, eu vou para um outro escritório, eu vou para um outro setor, eu aviso a Kátia, ao pessoal aqui que eu não posso ser interrompido, aí eu consigo alta concentração. E preparar o ambiente interno, tá? Preparar o ambiente interno, vou até lembrar uma historinha aqui, que acho que resume bem isso. Um dia o sujeito ele procurou o mestre e perguntou para o mestre: mestre, como é que eu faço para eu me concentrar? E o mestre olhou para ele e respondeu: olha, tem uma técnica muito fácil. Durante 3 dias não pense em macacos. Ele, não pensar em macacos? Isso é fácil. E foi para casa. Você já sabe o que aconteceu. Primeiro dia, não posso pensar em macacos. Segundo dia, não vou pensar em macacos. Não quero pensar em macacos. Não devo pensar em macacos. Terceiro dia, já estava trepando em árvores, comendo banana. Ele ficou obcecado pela ideia de não pensar em macacos. Aí ele voltou lá no mestre: mestre, pelo amor de Deus, como é que faz para eu tirar esses macacos da minha cabeça? Aí o mestre olhou para ele com aquela calma, né, com aquela tranquilidade e disse: é muito simples. Brinque com os macacos. O que ele quis dizer com isso? Comece a prestar atenção naquilo que você anda pensando. Pare de olhar para fora e comece a olhar aqui, dentro de você. Pare de se comparar aos outros e eleja você como uma pessoa especial, capaz de fazer aquilo
de conquistar aquilo que você sonha. Brinque com os macacos, ele diz também, aprenda a ficar só. E aprenda a ficar bem quando estiver só. Seja num relacionamento, seja estar sozinho aí consigo mesmo, com a sua mente vazia de pensamentos. Brinque com os macacos, ele diz também, aprenda a dizer não aos convites que a vida nos faz, convites que pessoas, que familiares, que aplicativos nos fazem, convites que a gente não pode mais aceitar. Brinque com os macacos, ele disse, Elaine, pense nos pensamentos, conheça seus pensamentos, domine seus pensamentos, antes que os pensamentos acabem com você. Quando você olha para os seus pensamentos e escolhe naquele momento se concentrar, acredite, Elaine, você se concentra. Você não precisa olhar para uma vela, você não precisa fazer, sabe? É só um comando mental, é só abaixar o volume. E escolher, claro que lembra do sorvete de morango? Se aquilo tem sabor de sorvete de morango numa tarde quente de domingo para você, sabe? Tudo aquilo você vai ficar numa sala, vai escurecer, a temperatura vai mudar, vai te dar fome e você vai continuar lendo, estudando e aprendendo ali, sabe? Como um leão, porque aquilo é essencial para você.